e geralmente o que a gente tem também para com os nossos filhos. É verdade. Então, 3 coisas. Primeira coisa, né? Lá no versículo 11, né? Fala mais ou menos sobre isso, que é dependência. Em outras palavras, que a gente seja como criança. E aí a Nathalie já coloca para nós lá, Mateus 18, versículo 3. Dependência. Isso é uma coisa que Deus quer da gente. É que a gente seja sempre criança em dependência diante dele. Sempre. É mais ou menos como os nossos filhos para nós. Nossos filhos, eles crescem, quando homens, né, nasce barba, toma conta das suas próprias vidas, que é direito deles, dever também. Mas para nós, é sempre criança. Outro dia, né, na frente de umas pessoas, eu chamei a Evelyn de neném. A pessoa falou assim, neném? Eu falei, isso não muda. Não é assim? Para nós, os nossos filhos, eles não crescem. Eles são sempre crianças. Eles crescem fisicamente, mas no nosso coração, eles continuam crianças. Tanto é que a gente acha que a gente pode continuar dominando eles. Tanto é que a gente acha que a gente pode continuar mandando neles. Embora eles não vão aceitar isso nunca, porque já cresceram. Já são donos das suas próprias vidas. Né? Embora a gente acha, né, que eles estão em perigo o tempo inteiro. Não é assim? Quem é pai sabe disso. Acha que o filho está em perigo o tempo inteiro. Eu acho que os meus filhos estão em perigo o tempo inteiro. Porque quando eles eram pequenos, eles estavam em perigo o tempo inteiro. Se ia para a piscina, ficava vigiando direto. Se saía na rua, a gente catava a mão. Não era assim? Se passava alguém estranho na rua, teve uma época que estava passando umas pessoas estranhas aqui, houve um boato que estavam sequestrando crianças. Acho que o pastor João lembra disso, ele ainda morava lá na minha rua, lá na nossa rua, e a gente ficava o tempo inteiro preocupado, não deixava as crianças brincar, não. Se brincasse, tinha um adulto vigiando, às vezes era o seu Luziel Machado que estava em frente, às vezes era o Luiz do lado, às vezes era eu, mas enquanto o Jonas, a Evelyn, o João Vitor e os demais estivessem brincando na rua, a gente estava vigiando o tempo inteiro, porque para nós eles estavam sempre em perigo. Isso não mudou. Essa queda desse avião essa semana, meu coração doeu. Porque para mim o Jonas está sempre em perigo, está voando o tempo inteiro, quase toda semana. Para mim o avião dele sempre vai cair. E por isso que ele está sempre orando. É claro que a coisa mais difícil, na proporção, é acontecer um acidente de avião. As outras pessoas que estão lá dentro, a gente não liga muito. Quando não viajava muito, não ligava muito. Mas para mim ele está sempre em perigo, para mim alguém vai ser para assaltar. Por quê? Porque no nosso coração, eles continuam crianças. Porque na nossa mente, eles continuam crianças. É assim. Mas por que é assim? Porque nós somos o quê, gente? Imagem, semelhança de quem? De Deus. E Deus é o quê? É Pai. Muitas vezes os filhos acham que a gente está bloqueando eles, que a gente quer dominar eles, que a gente quer tomar conta, que a gente quer cercar, mas isso é sentimento. Isso é sentimento. Isso nunca vai deixar de acontecer quando um pai é pai de verdade. É verdade. É 3, filho, é 18, 3. E é isso que Deus ele quer que a gente continue diante dele como criança. Assim como nós achamos que nossos filhos, em criança, em independência, em direção, é verdade. Em tudo. Aí Jesus fala bem assim, ó. Até quando ele trata de eternidade, quando ele trata de reino, ele fala assim, ó, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não fizerdes o quê? Como crianças. E olha só a palavra de Jesus como ela é dura. De modo algum o quê? Entrareis no reino de Deus.
que precisa se converter? Porque criança, ela já é filha de Deus direto. Criança não perde a filiação, só adulto. Então, quem é adulto, diante de Deus, tem que virar menino de novo. Não tem jeito, é o que Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos não entende isso. Ele fala para ele, você tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Porque senão você não vai ver o reino de Deus. Se nós não continuarmos como crianças diante do Senhor,